agora com o tema o papel do delegado de Polícia Federal no combate à corrupção. O mestre Pablo Oliva de Souza, mestre em Criminologia e Investigação Policial pelo Centro de Estudos Policiais da Interpol, Lisboa, Portugal, pós-graduado em Direito Processual pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas, especialista no Planejamento e Gestão de Operações Policiais pela Academia Nacional da Polícia Federal, especialista em Gerenciamento de Crises pela Senasp e professor universitário das disciplinas de Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processo Penal. Uma salva de palmas. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Bem, amigos, eu vou falar... Primeiro, quero agradecer a presença, o convite. James, muito bom o convite, muito obrigado. Dizer que eu queria ver o professor Nielo, aqui ele já foi, né, mas ele falou sobre delação premiada, que é um assunto excelente, muito bom. E vendo o professor Najib agora falar sobre o uso da política aí na educação é uma coisa importantíssima. O meu assunto é menos comum, nem está no dia a dia, só combate à corrupção. Isso aí, né? Ninguém está trabalhando no nosso dia a dia. E eu vim falar um pouquinho sobre o papel do delegado de Polícia Federal nesse processo. É uma coisa difícil, está acontecendo todo dia. E a palestra é importante para que a gente perceba que todo mundo que está aqui pode fazer parte dessa empreitada aí. Aqui todos são alunos de Direito, tem vários cursos. Como é que nós estamos aí? Quem é do Direito aqui? Pode levantar o braço? É uma boa maioria, né? Mas tem outras faculdades também. A gente vai ver que não é só o Direito que pode ajudar, não. A Polícia Federal ela é composta de várias áreas, tanto que a gente vai falar do delegado de polícia, mas temos ali as competências, atividades e atribuições da Polícia Federal de uma forma maior. Que é como a gente vai começar um pouquinho, é um pouquinho didático, vai ser um pouquinho cansativo, mas eu prometo que vai ser legal. Eu até fiquei observando aqui a palestra, vi que o professor Anielo Fierro falou sobre delação premiada. Ele tem uma palestra sobre crimes contra a Bíblia que é excelente. Recomendo todos assistir. Eu nunca tinha pensado que Moisés respondeu por omissão de socorro na hora que ele saiu, o mar vermelho fechou. Né? Ele fala, porra, Moisés devia ter ajudado o pessoal. Então, a palestra dele é muito boa. Então, pessoal, vamos dar uma andadinha aqui. Peço para que abra aí o nosso painel, por favor. Está um pouquinho pequeno, mas consegue ampliar isso aí, filho? Faz uma força aí. Que, na verdade, a gente vai falar sobre competências, atribuições, atividades da Polícia Federal. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que pense num trabalho complicado, difícil, esse da Polícia Federal. Os policiais federais de outros países, quando vêm para cá, eles dizem assim, rapaz, vocês são mágicos. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, sem querer tomar parâmetro, tomando só um parâmetro, tem 20 polícias federais. 20. Aqui só tem uma. Faz o trabalho de 20. Lá, se for para repressão de entorpecentes, tem o DEA. Se for para trabalhar o terrorismo, tem a ATA. Se for para trabalhar as fronteiras, tem o ICE. Se for para fazer investigação internacional, tem a CIA. Lascou. Como é que a Polícia Federal faz isso tudo? Não me pergunte, é uma mágica, né? A gente não pode contar. Mas, dentro disso, o que é que nós temos aqui? Várias competências, que é uma coisa que escapa um pouco do que acontece em outros países. Às vezes, vocês verem algumas coisas acontecendo, por que a Polícia Federal não se mete naquele homicídio tão grave que houve ali, e é um negócio tão sério, por que não houve investigação? Porque nem todos os crimes estão sob a atribuição da Polícia Federal. Apenas alguns que a competência prevista na Constituição e nas leis complementares permite que a Polícia Federal atue. Tá? Dentro dessas competências, as primeiras começam na Constituição Federal, aqui no artigo 144. Aí diz aqui, ó, a Polícia Federal, instituída por lei, é um órgão permanente. Você sabe bem o que seria isso, um órgão permanente? Significa que não pode ser desfeito de forma alguma, de jeito nenhum, por maneira alguma. Acredite, estão tentando, com muito ímpeto, derrubar e desfazer a Polícia Federal. Vários partidos, movimentos, tentam desmontar a Polícia Federal e criar outras instituições no lugar, só não dá por causa disso. Porque a Constituição diz que ela é um órgão permanente, que não vai ser desfeito.
Para fazer isso tem que mudar a Constituição. É mais complicado. E aí diz lá que é formado estruturado em carreira. Daqui a pouco a gente vai ver aqui, por isso que a palestra é o papel do delegado de Polícia Federal, por isso que eu perguntei no princípio quem são os alunos de Direito que vão poder um dia estar aqui no meu lugar falando sobre isso aí. Eu espero todos vocês lá na Polícia Federal. Vamos lá. E além disso faz o quê? Apura infrações penais do interesse da União. Essa é a primeira atribuição da Polícia Federal. Agir onde há interesse da União. Então, tem muitas vezes que nós temos situações que o interesse é municipal, é estadual, por exemplo, um desvio de recursos públicos que envolva apenas recursos do Estado. A Polícia Federal não entra. Ela só vai entrar quando esses recursos atingirem e tocarem o patrimônio da União. Se isso não acontecer, a Polícia Federal não vai agir. Além disso, nós temos outras infrações de repercussão interestadual e internacional. Vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Temos aqui o tráfico de entorpecentes, contrabando, descaminho, polícia marítima, aeroportuária, fronteiras. Minha Nossa Senhora, é muita coisa. Recentemente estive no Congresso Nacional agora e falaram, a Polícia Federal deveria guarnecer melhor as fronteiras. Pessoal, são 8.000 quilômetros quadrados de fronteira terrestre. Não ia dar. Quilômetros lineares, no caso de fronteiras. Se colocasse um policial do lado do outro, não dava. Só tem 11.000 policiais da Polícia Federal, ia ficar complicado. Ia ser 1 por quilômetro no nosso território. E, principalmente, as funções de Polícia Judiciária da União. O que é esse negócio de Polícia Judiciária? Vocês já ouviram falar nesse termo? Vocês já ouviram falar disso aí? Polícia Judiciária? A Polícia Judiciária é aquela polícia que atua para estar do lado da Justiça. O Judiciário ele precisa da polícia para cumprir determinações, para instruir os processos, levar a prova para dentro do processo. E quem faz isso no âmbito da Justiça Federal, no caso da União, é a Polícia Federal. E no âmbito civil, no âmbito do Estado, é a Polícia Civil. Essa é a atribuição que mais consome a Polícia Federal, que é produzir as investigações, as apurações dentro dos inquéritos que vão virar depois ações penais. Oi, alguma dúvida, hein? Hein? Pode falar aí, estou aqui. É comigo? Não? Bem, passa aí, pode passar. Polícia Judiciária da União, artigo 109 da Constituição Federal. Fala das atribuições dos juízes, mas onde os juízes estão atuando, a Polícia Federal atua para fazer essa instrução dos processos. O que nós temos aqui? Justiça eleitoral, justiça do trabalho, direitos humanos. Por isso que agora nas eleições vocês veem a Polícia Federal nas ruas, atuando. É porque essa é uma atribuição da Justiça Federal. Sendo a atribuição da Justiça Federal, quem é que vai cumprir as determinações? A Polícia Federal. Ela que vai estar do lado do Tribunal Eleitoral, a mesma coisa na Justiça do Trabalho e assim sucessivamente. Direitos humanos, organização do trabalho, sistema financeiro e econômico-financeiro, é aqui que a gente entra no combate à corrupção. A Polícia Federal ela pode combater a corrupção, porque toda vez que a gente ofende o nosso sistema econômico, ofende as finanças, isso vai ser atribuição da Polícia Federal. É uma das competências que ela atua dentro das centenas de crimes que existem contra o nosso erário. Aí tem mais outras coisas aqui, crimes de ingresso, permanência de estrangeiros, direitos indígenas. Menino, isso aqui dá um trabalho, ainda mais aqui na região norte, aqui em Manaus, dá um trabalho danado. E mais outras coisas, meu jovem, passa aí, por favor. Não, fui para frente, isso. Como eu falei, tem vários crimes aqui de repercussão interestadual e internacional, tá? Que a Polícia Federal atua. A gente tem sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, cartel, direitos humanos, furto e cargas, várias situações, instituições financeiras que atuam em mais de um estado da federação. É preciso, porque senão acontece aqui no estado do Amazonas mesmo, muitos dos assaltos que nós temos aqui, a bancos e tal, são quadrilhas que vêm de fora, vêm de outros estados para cá, que estão exportando criminosos. Nesse caso, a Polícia Federal que tem que agir. E ela vai agir como? Como é que é organizado esse esqueleto? De que maneira é organizado isso aí, meu jovem? Passa aí para mim, por favor. A Polícia Federal é organizada em 5 cargos.
Professor Pablo, eu posso fazer todos eles, posso participar de todos eles. O que faz cada um? A gente tem aqui delegado de Polícia Federal, primeiro, que depois eu vou esmiuçar um pouco maior. Aí nós temos o agente de Polícia Federal. O agente é aquele cara que está em campo, que levanta informação, que trabalha com monitoramento, que faz a escuta, que está lá, o negócio ouvindo lá o cara da JBS falar, está escutando. Então, o agente de Polícia Federal ele faz esse trabalho aí de reunião desses elementos, né? E também da investigação em loco. O escrivão de Polícia Federal, ele recebe esse material que vem do agente e coloca ele dentro do inquérito ali, formaliza aquelas situações dentro do inquérito. Já o perito policial federal vai trabalhar nas perícias, naquele trabalho de estudo técnico, que vai lá, não sei aonde, ver se aquele dinheiro foi desviado mesmo, estudar aquela nota, ver se aquela nota é falsa, fazer aquela perícia econômica, saber se houve ou não o desvio de recurso, tá? E o papiloscopista policial federal é aquele que trabalha na parte da papiloscopia das impressões digitais e papilares. Eu não sei se vocês perceberam aqui, parece que eu tenho o quê? Uma orquestra, né, meu jovem? Deu só um clique aí. O que é que eu tenho? Isso aqui, eu tenho igual um relógio. Eu tenho um monte de peças separadas. Porque o agente de polícia vai lá, coleta elementos, digamos que seja uma investigação de crimes econômicos, coleta um bocado de papéis lá, de documentos, entrega para o escrivão vai recebendo aqueles documentos, formalizar aquilo no inquérito. Depois o perito vai fazer uma perícia daqueles papéis, e o papiloscopista vai ver se tem alguma atribuição ali. Parece mais uma orquestra ali, com vários instrumentos tocando. E essa orquestra ela só pode funcionar assim se tiver alguém na batuta. Esse cidadão é o delegado de Polícia Federal. É quem tem conhecimento de tudo o que está acontecendo, seja o que o agente fez, o que o perito fez, o que o papiloscopista fez, o que o escrivão está fazendo, e consegue entender todas as engrenagens do processo e fazer com que ele rode, igual um reloginho. E como um bom relógio, não existe parte mais ou menos importante, né? Todas as partes são importantes para que o relógio funcione. Se você tirar uma pecinha pequena do relógio, uma peça grande, tanto faz, o relógio vai parar do mesmo jeito. Tá? Então, nós temos essa característica. E para ser delegado de Polícia Federal, o que precisa? Primeiro, passar no concurso público. Fácil, né? Beleza. Quem está estudando para concurso público aqui? Levanta o braço aí. Fica com medo, não, eu sei que é difícil. Esse negócio é complicado aí, concurso não tá mole, não. Mas, então, é só passar no concurso público. Eu costumo dizer que a Polícia Federal é a instituição mais democrática que existe. Basta fazer o concurso e passar. Pronto. Tem democracia melhor do que isso? Não tem. Que antigamente o delegado de polícia era um cara indicado. Aí era o amigo do governador, era o primo do fulano. Aí o cara vai ao delegado de polícia. Não pode. Não dá, não. Tem que passar no concurso público. E para estar nessa posição, tem que ter feito faculdade de Direito. Por isso que eu perguntei inicialmente quem fez a faculdade de Direito aqui, né? Tem que ser formado em Direito e tem que ter 3 anos de atividade jurídica ou atividade policial. Né? Então, o cara ainda tem que ter passado 3 anos advogando, funcionário de um tribunal, ou dentro de outra polícia, para participar do concurso público. E realmente é difícil. É um negócio complicado. Você faz o concurso, aí depois da prova do concurso tem uma prova psicotécnica, só passam os malucos. Quem é bom é reprovado na hora. E depois do psicotécnico tem uma prova física, tem uma galera que também fica na prova física, não consegue correr, não consegue pular, sei lá. Aí depois da prova física ainda tem a tal da Academia de Polícia Federal, quando você pega um cidadão comum e vai passar com ele 5 meses dentro de Brasília, ensinando para ele como ele ser um policial. Ele vai passar 5 meses lá, em regime de internato. Ele entra segunda-feira e só sai no sábado. Ou ele sai policial ou ele sai doido, né? Nas duas, uma. Ficar para 5 meses no lugar lá. Pois é, tudo isso é necessário para que no final você se forme, tome posse e vire delegado de Polícia Federal. E o que o delegado de Polícia Federal faz? Instaura e preside a investigação, comanda a execução de investigações, planeja e coordena operações,
Isso aqui não foi eu que disse, não. Isso aqui está nas instruções normativas que dizem quais são as atribuições do delegado de polícia. Como eu disse anteriormente, ele faz o quê? Ele faz essa coordenação, essa gestão, esse planejamento. Então, dentro do processo investigativo, toda investigação fica a cargo do delegado de polícia. É isso que diz a lei, olha. A lei fala assim, os ocupantes do cargo de delegado de Polícia Federal serão as autoridades policiais responsáveis pela direção da atividade do órgão e vão exercer atividade de natureza policial e jurídica. Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Atividade policial e jurídica. Por isso que tem que ser formado em direito, porque senão como é que ele vai conseguir representar para o juiz? Como é que ele vai conseguir informar o Ministério Público? Como é que ele vai conseguir trabalhar uma interceptação, fundamentando legalmente aquilo ali? Por isso que a atividade ela é policial, porque nunca deixa de ser um policial, mas também é jurídica. Né? O caboclo tem que ser formado em direito e entender o negócio. Está na lei, 13.047. Ali diz ali, ó, o delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Quem disse aí foi o ministro César de Mello. Pessoal, quando eu estudava para concurso, na verdade antes, né? Quando eu estava na faculdade ainda eu dizia, rapaz, eu tenho o maior jeito para ser juiz, acho que eu vou ser juiz mesmo. Esse negócio tá para mim. Aí foi apertando mais da faculdade, né? Eu falei, bem, Ministério Público tá bom já, né? O cara passando no Ministério Público. Aí foi chegando no final. Falei, procurador do Estado, negócio legal. Quando eu me formei, eu só queria passar no OAB. Passando no OAB, já estava, né? O cara já estava alegrão já, carregando aquela vermelhinha. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu fiz concurso para delegado de polícia, a minha vontade inicial era mais ser magistrado. E quando eu passei para delegado de Polícia Federal, eu descobri que eu tinha chegado lá. Quem é que vocês acham que garante o direito pela primeira vez quando você chega? É o juiz? Não é não, pessoal, o delegado de polícia. Se não depender dele, ele não vai ver se o flagrante existiu, ele não vai observar se você tem direito a algum excludente, como a legítima defesa. Você não vai conseguir ter garantido esses primeiros direitos. Principalmente se você estiver no interior do Brasil, ou se você estiver numa localidade onde o magistrado só trabalha de terça a quinta, né? Aí acontece um problema no domingo, você vai esperar o juiz chegar na terça. Logo, quem é que garante esses direitos aí na primeira análise? É o delegado de polícia. E se você perguntar para as pessoas que têm menos posses, tá? O cidadão comum, ele acredita muito mais no trabalho que é desenvolvido ali pelo delegado e pela polícia, do que na justiça. O judiciário é uma coisa muito distante. O primeiro impacto que a pessoa tem com o Estado ainda é a polícia. E o delegado de polícia, por ter essa função jurídica, ele é o primeiro garantidor de direitos. Ele que vai observar se aquele crime aconteceu, se tem autoria, se tem materialidade ou não. Como eu falei, ele vai ou não lavrar o auto de prisão em flagrante. Vai observar lá se é caso de flagrante ou não. Nem toda situação é flagrancial. A gente costuma ver no jornal, fulano de tal não foi preso porque fugiu do flagrante. Isso aí é um termo meio, digamos assim, jornalístico. Isso não existe, fugir do flagrante. Porque a situação, o cidadão pode estar em estado flagrancial por muito tempo. Eu já prendi gente 62 dias depois em flagrante, porque as perseguições não pararam. Então, é importante que as perseguições continuem. Enquanto elas continuarem, o cidadão pode ser preso em flagrante delito. Então, o delegado de polícia que vai ter essa capacidade de observar se é caso ou não, vai ver se houve uma legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal, alguma excludente de ilicitude. Vai observar também se é caso de fiança, entendeu? E, principalmente, vai produzir as provas indiciárias. Todo mundo aqui ouve falar das operações da Polícia Federal, que são muitas. A maior parte delas é a base, é o pilar principal que vai gerar a condenação judicial lá na frente. Por quê? É durante a investigação que há as escutas telefônicas, a delação premiada, a ação controlada e vários outros elementos que reúnem a prova.
Principalmente quando o investigado não sabe o que está acontecendo, né? Porque se ele soubesse que estava sendo grampeado, ele não falava nada. Se o fulano de tal soubesse que ia ser preso, ele não entregava o coleguinha lá, fazer a delação premiada. Então, isso aí só acontece enquanto a investigação está correndo, que é esse momento bom de produzir provas indiciárias, né? As provas que estão no inquérito policial. Essa atribuição também faz parte do labor jurídico do delegado de polícia. E, com certeza, é a concretização da justiça no processo lá na frente, lá no final, quando o processo vai chegar numa sentença de absolvição ou de condenação. Tudo isso aí vem bem antes, na hora que o inquérito está sendo instruído, para buscar essas duas coisinhas aqui, materialidade e autoria de infração penal. Materialidade, acho que vocês já sabem, é a demonstração de se o crime existe ou não. Pode ser que ele não exista, né? Então, não existe materialidade. Pode ser que aquele delito seja um crime impossível, pode ser que a gente observe e diga, não, isso aí não é tipo penal, não. Mas, se houver o crime, tem que descobrir quem cometeu o crime, né? Esse desvelamento aí, esse descobrimento de quem fez o crime, é o descobrimento da autoria criminal. Então, primeiro eu vejo se o crime existiu, depois descubro quem foi que fez aquele crime. Materialidade e autoria. É isso que é o trabalho jurídico do delegado de polícia, dentro da produção de provas que o inquérito demanda. Mas, além disso, tem um labor policial, tem um trabalho de policial grande. Eu costumo brincar e botar esse iceberg aqui. Todo mundo está vendo ele aí? Ou está no WhatsApp? Está aqui, pessoal. Isso aí é o nosso trabalho, ó, esse iceberg aí. Mas por que esse iceberg, professor? Porque o trabalho policial parece só aquela pontinha assim, ó, só a pontinha. Mas, meu irmão, é igual o iceberg, ele tem muita coisa por baixo, muita coisa por trás. Doutor Sérgio Moro, eu tive a oportunidade de trabalhar lá em Curitiba, ele fez agora a oitiva do Marcelo Odebrecht, e a oitiva dele demorou 2h30. 100 prisões temporárias, 3.980 medidas, 650 quebras de sigilo bancário, 1.020 viaturas, enfim, sigilos eletrônicos 1.300, e o número que mais assusta, que é o número aqui embaixo. Bens bloqueados ou apreendidos nas operações. Isso aqui é... E o dinheiro ali embaixo também, né? Aqui a gente fala em 2.400 bilhões de reais. É pouco dinheiro? Rapaz, é muitas megacenas. Eu costumo brincar, eu gosto de falar isso quando falo nas aulas, porque a galera confunde um pouquinho bilhão para milhão, né? Está no jornal bilhão, milhão, tanto faz, todo tenhão mesmo. Então, os cabas estão roubando na base do ão. Mas não é assim, não. É bem maior do que parece. Tem um matemático chamado João Paulos, que ele pegou cada real e transformou num segundo, para que você tenha noção da diferença de milhão para bilhão. Colocando em segundos, 1 milhão são 12 dias. Para vocês terem ideia da grandeza, 1 milhão são 12 dias. Colocando em segundos, 1 bilhão são 32 anos. Aí você percebe como é muito grande a diferença de 1 milhão para 1 bilhão. Não dá para você dizer que é a mesma coisa. No dia que você consegue mensurar isso num dado prático, que são a contagem dos dias, você pensa, porra, 12 dias para 32 anos, está bem diferente. E a operação apreendeu 2.400 bilhões de reais em bens. E 745 milhões só em dinheiro em espécie. Esse dinheiro aqui já todo se reverteu ao patrimônio público de volta, já ajudou lá no Rio de Janeiro a pagar aposentado, já foi em São Paulo para devolver para o reaparelhamento das polícias, enfim, esse dinheiro está voltando. Mas combater a corrupção realmente é uma coisa que não
é fácil, é muito difícil. As medidas são muito complexas e as investigações elas dependem sempre e principalmente do apoio da sociedade. Ela fala, mas no que eu vou ajudar, professor? Saindo do inconformismo, saindo da inércia. Essas manifestações que houveram agora, elas ajudaram muito o trabalho da Polícia Federal, porque, acreditem, estavam tentando, como continuam tentando, desmontar a polícia, desfazer ela, tirar as atribuições, enfim. A mídia não divulga isso, mas, por exemplo, a Superintendência de Polícia Federal do Paraná, onde corre a Lava Jato, ela passou 3 meses sem pagar a conta de luz. Queriam parar a superintendência na marra. Arrumaram um jeito lá e pagaram as contas de luz. A mídia não fala isso. A mídia não fala que estavam cortando as diárias para os policiais irem para lá, que tinha policiais indo voluntariamente sem ganhar nada, que a maior parte dos carros que estavam sendo usados na operação eram apreendidos porque não queriam fornecer mais veículos, e o povo lá trabalhando. Não, vão tentar parar a gente, mas não vão conseguir. E aí as manifestações do papel da sociedade é muito importante, porque é esse papel pressionando os políticos que permitiu, por exemplo, que os recursos não fossem cortados recentemente da Polícia Federal. Passa aí, meu jovem. Inclusive, até fizemos aqui um simpósio, só coloquei a figura dele aqui para lembrar, ano que vem a gente faz de novo, se Deus quiser. Fizemos 2 já. Esse simpósio sempre coloca aí a discussão das pessoas, o combate à corrupção. Eu estive na Mata Falcão, estive em outras faculdades para falar sobre isso e para trazer a nossa sociedade amazonense à discussão. Sempre me incomodou muito, como bom amazonense que sou, ver o processo do combate à corrupção ser discutido lá longe, não aqui. Nós não somos diferentes, nem para pior, nem para melhor do que ninguém. Então, por isso, precisamos fazer que essa discussão do combate à corrupção, ela aconteça aqui também. E contando com vocês para fazerem parte da Polícia Federal no apoio e um dia, se Deus permitir e o concurso deixar, vocês entrarem nas nossas fileiras e no nosso trabalho da Polícia Federal. Pessoal, eu condensei um pouco, porque me disseram que estava atrasado, então eu dei uma segurada aqui para dar uma colocada a palestra bem tranquila, bem rápida, para a gente não demorar muito. E eu estou aberto às perguntas de vocês. Fico à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu quero dizer aqui, doutor, lhe homenagear até, que este encontro teve como inspiração também o Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, que, aliás, registro que eu participei na primeira vez, na segunda, e vou participar nas próximas. Mas eu queria registrar mesmo que o senhor foi à frente, né, do simpósio, uma inspiração para os acadêmicos aqui, e este encontro de combate à improbidade, que também pretende durar por várias edições, se espelhou no seu trabalho. Muito obrigado. Agora, só para registrar aqui, nossa singela homenagem aqui ao certificado, que é a honraria do Centro Acadêmico Oswaldo Aranha. Muito obrigado, doutor Pablo. Obrigado a você, irmão. Um abraço. Obrigado. Bom, dessa maneira, nós encerramos o primeiro encontro de combate à improbidade. Agradecemos a presença de todos os acadêmicos, doutor Miguel, muito obrigado. E nos esperamos realmente ter mais edições. Nós pretendemos colocar o conteúdo no nosso canal do YouTube e há mais surpresas ainda. Acompanhe o nosso site caufmf.com.br, tá bom, gente? Muito obrigado, valeu!